Olá, seja bem-vindo ao Movimento pela Vida, em sua 20ª edição, num momento histórico, totalmente online, a primeira edição totalmente online. E estamos aqui hoje para um bate-papo sobre luto na pandemia. Parece denso o assunto, não é? Mas, na verdade, a nossa proposta aqui é oferecer uma conversa informativa, esclarecedora e, por que não dizer, leve. Afinal de contas, o luto é um processo pelo qual a maioria das pessoas já passou ou vai passar na sua vida. Jargões e clichês à parte, a morte é a única certeza da vida, não é verdade? E para falarmos sobre luto na pandemia, vamos receber a jornalista, advogada, especialista em testamento vital e conselheira para luto, Janete Monteiro. Seja bem-vinda, Janete. Então, pessoal, estamos recebendo aqui a Janete Monteiro, como eu já disse para vocês, jornalista, advogada especialista em testamento vital e conselheira de luto, conselheira para luto. Tem um termo mais adequado? Fala pra gente, Janete, primeiro vamos do início. O que seria o luto? E como já é um assunto delicado e complexo, né? E como vivenciar o luto durante a pandemia? É com você, seja bem-vinda. Muito obrigada, Angélica. É um prazer estar aqui no Movimento pela Vida, né? Obrigada pelo espaço. E é sempre importante a gente ter esse espaço para falar desse assunto que ainda é considerado um tabu, né? Teve uma pesquisa relativamente recente, de julho de 2018, né, feito pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Estado de São Paulo, que resultou em que 73% dos brasileiros acham que o luto é um tabu e não gostam de falar do assunto. Né? Então, é importante que a gente consiga, que a gente alcance esses espaços, né? E o Movimento pela Vida está abrindo para isso. Apesar de ser uma vivência que todo mundo vai ter ou já teve, né? Mesmo assim, ainda está restrito, né, a conversa. Ainda está restrito, e essa mesma pesquisa, ela obteve como resultado um dado que também é interessante. Muitas pessoas não querem falar porque acham que atrai. Atrai a morte. Falar do luto atrai a morte. Olha só. E a gente precisa falar, principalmente num momento como esse, né? Como você falou, o luto, nosso tema da live, o luto na pandemia. Né? O luto, ele já é um processo difícil, é um processo solitário, difícil. Imagina na pandemia. Porque o que é o luto? O luto é uma resposta emocional que nós temos, que eu tenho, que você tem, a uma perda pessoal, a uma grande perda pessoal. E nessa pandemia, o que mais a gente tem tido são perdas, né? Porque o luto não é só pela perda em si da morte, porque às vezes alguém vai dizer, mas eu não estou em luto, não faleceu nem ninguém que eu goste, que eu conheça, etc. Mas a maioria das pessoas foi afetado, grande parte, de alguma forma, alguém perdeu o emprego, alguém perdeu possibilidades futuras, alguém perdeu uma prova, um concurso, enfim. As perdas são de todas as naturezas e, portanto, o luto é coletivo, né? Nesse momento. Como você colocou, o luto não diz respeito apenas à morte, né? Ele diz respeito a perdas, né? Então, perdas. Então, como você bem colocou, mesmo que a perda da pessoa seja de um amigo ou familiar, ela também está sujeita ao luto por ter perdido essas oportunidades, né? Sim, exatamente. E como é que a pandemia trouxe muita reflexão, novas realidades, novas possibilidades também. Então, está todo mundo tendo que se reorganizar, né? Até o nosso próprio encontro aqui, né? O nosso bate-papo, o Movimento pela Vida, teve que se readequar.
né? Encontros coletivos agora apenas online. E como é que essa realidade, né, dos rituais, né, de despedida que o luto traz poderiam se adaptar? Existe uma alternativa que pode ser inserida nessa nova realidade para vivenciar o luto à distância? Então, Angélica, agora a gente está tendo que se adaptar, né, em todos os campos, em todos os aspectos das nossas vidas, né? E o luto, desde quando a gente conhece o enlutar-se, né, principalmente agora falando especificamente quando a gente perde alguém, a gente tem todo aquele ritual, né, de velório, de estar com as pessoas que gostam de você, que gostavam da pessoa que partiu. Tem, para quem é católico, aqueles 7 dias de novena e de visita na casa da pessoa, né? Tem a missa de 7º dia, são vários rituais em todas as religiões, tem rituais específicos. E agora, isso não sou eu que digo, são os pesquisadores, os psicólogos, que isso ajuda na elaboração, porque você recebe aquele conforto, aquele apoio, você troca palavras, lembranças, fala da pessoa que se foi, é um momento de despedida que você está junto aos seus. E nesse momento nós estamos privados disso, justamente disso, de estar junto de quem a gente gosta, de ter aquele apoio, de ter aquela companhia. Os velórios estão limitados a no máximo 10 pessoas simultaneamente, né? Então agora a gente teve que recorrer à criatividade e às tecnologias, né? Agora programas como o Zoom, como o Google Meet, tem empreendedores sociais, aqui eu cito o Tom Almeida, do infinito.com, ele lançou um guia para rituais de despedidas em modo virtual, né? Está na plataforma dele, e ele destrincha lá e dá exemplos de como que você pode interagir, por exemplo, num velório, onde você está com poucas pessoas da sua família ali, ou a maioria mora fora, em outro estado, em outro país, e você pode transmitir, né, transmitir ao vivo ali e receber o apoio, a interação, né? E eu assisti outro dia um depoimento dele falando que acompanhou um desses, que participou, e que foi muito emocionante, que significou muito para aquelas pessoas que estavam ali, né, que estavam no momento presente e que sentiram a energia e o apoio, mesmo à distância, dessas pessoas que estavam acompanhando esse ritual. Sim. E esses rituais, eles são importantes porque eles ajudam você a passar um pouco por aquele momento de dor, né, com apoio. Uhum. Eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa na internet. Muitos empresários, né, do ramo funerário estão se adaptando a essa realidade, né, do velório à distância, né, online. Velório à distância, isso. Eles adquirem equipamentos, né, câmeras, aplicativos que geram senhas que são distribuídas aos familiares, amigos mais próximos, né, para as pessoas poderem acompanhar de alguma maneira, né, se despedir de alguma maneira. Então a gente vai se adaptando, né, com a tecnologia. Vai se adaptando. Exatamente. Tem algumas pessoas não conseguem nem se imaginar fazendo isso, ou não lembram, ou na hora a pessoa está tão desesperada, né, ou muito abalada e não consegue lembrar ou não tem interesse. Mas pelo menos é bom, é importante a gente saber que tem esse recurso, né? É uma alternativa. É claro que nada substitui o abraço, o olhar carinhoso, mas temos essas alternativas, é o que é possível no momento, né? Porque a gente ainda precisa respeitar esse distanciamento social. Porque o número de mortes que a gente está vendo e acompanhando aí é muito difícil. Atualmente, né, até o presente momento, né, a gente está gravando esse bate-papo, o Brasil tem mais de 107 mil mortes apenas por Covid, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre um dado
que aponta que para cada falecimento, né, cada morte, existe uma projeção de pessoas em processo de luto, né, o enlutado. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, isso aí é o resultado de pesquisa, né, que o Japão e os Estados Unidos divulgaram uma pesquisa que diz que para cada morte, né, impacta no mínimo de 6 a 10 pessoas, impacta diretamente, né? Porque é claro que esse impacto às vezes é muito maior, às vezes assim, nem dá para contar, né? Porque aquela pessoa é tudo naquela família, é o arrimo de família, impacta muito mais pessoas, mas no mínimo. Então, no Brasil, com essa quantidade de mortes que nós temos hoje muito mais de 1 milhão de pessoas enlutadas. É um dado muito grande. E poucas vezes a gente se debruça e para falar sobre o luto, né? Para falar sobre quem fica. Né? Geralmente... Isso tudo traz, né, aquela questão do luto coletivo, né? Por mais que eu não esteja vivenciando isso no meu núcleo, né, de amizades e família, eu estou em contato com essa realidade, né? Porque impacta muito, né? Sim, sem dúvida, impacta demais. Então, é uma situação que você tem que fazer uso realmente do que nós podemos dispor, que no momento são os recursos virtuais, né? Para tentar levar para esse enlutado um pouco de conforto, de apoio emocional, né? Nós falamos, né, da questão da possibilidade, né, dos ritos, né? Em especial o velório, mais especificamente o velório virtual, né? É uma realidade que está em desenvolvimento. Mas, além disso, além dos ritos, como é que eu poderia contribuir, auxiliar um amigo, um familiar, um conhecido que está nesse processo de luto, neste momento de distanciamento social? Existem comportamentos, atitudes que podem ajudar a pessoa que está passando por isso, mesmo durante a pandemia? Sim, sem dúvida, a gente sempre consegue, com jeitinho, com boa vontade, a gente consegue auxiliar e dar apoio para o enlutado nesse momento. Como eu disse antes, nada vai substituir aquele abraço carinhoso, né, Angélica? Nada. Mas eu posso, sabendo que a minha amiga ou a minha vizinha está enlutada, eu posso fazer um bolo que eu sei que ela gosta, ou se ela tem criança, eu posso levar um brinquedo e deixar na porta. Eu posso, se a pessoa é muito minha amiga, eu posso ficar ligando, fazer chamada de vídeo, ligar diariamente. Posso me oferecer para levar as compras, para ir ao mercado fazer as compras. Então, existem N possibilidades, né? Para a gente ajudar, para a gente ser aquele auxílio, aquele apoio, né? Sim. Aí, nesse momento, né, essas suas colocações, né, traz a reflexão sobre a empatia, né? É você avaliar a sua relação, a sua conexão com a pessoa e adaptar esse nível de relação que você tem com atitudes. Seria isso? Exatamente. E a empatia é uma palavra que está sendo muito falada, né? E ela mais do que nunca precisa ser não só falada, mas vivenciada nesse momento. E é como você falou, dependendo da minha relação contigo, eu sei que você está precisando desse apoio, se a gente é muito amiga, eu sei do que você gosta, eu posso oferecer um carinho especial, né? E quando eu não conheço bem a pessoa, mas mesmo assim eu posso ser aquele auxílio, ligando, me oferecendo, ou já fazendo algo prático, como oferecer para resolver algum serviço fora, como compras. Porque o enlutado, Angélica, geralmente ele fica sem energia, ele fica sem o planejamento diário, né, logo no início. Então, ele fica sem forças para lembrar que tem que comprar as coisas no mercado e fazer o almoço diariamente. Então, isso
é uma coisa que dificulta, que é muito dificultoso para ele. Então, se alguém puder ajudar nesse processo, isso já é um grande apoio, né? Você falando isso, né, de ficar sem energia, me ocorreu uma coisa aqui, que eu, partindo de algumas vivências e conversas que eu tive mais no início da pandemia, eu acredito que todo mundo se sentiu em luto, ou ainda se sente em luto desde que a pandemia começou. Porque essa coisa da perda de energia foi muito comum, assim, uma colocação muito comum de ouvir das pessoas, sim, né? Sim. Então, pensando bem, tá todo mundo em luto, né, na verdade. É o luto coletivo, né? Por isso que a gente costuma chamar que o luto na pandemia é um luto coletivo, porque em algum momento a gente já teve bem mais sem energia, a gente já oscilou muito, a grande maioria, entre ansiedade, em grau maior, em grau menor, mudança de humor, enfim, sensação de paralisia. São muitas as emoções e as sensações nesse período, né, Angélica? Verdade. E a gente está falando aí de empatia, né, se colocar disponível, para auxiliar. Sim. Existe algum comportamento, alguma atitude também que não seria recomendável? Tudo bem, a gente está falando de comportamento humano, e quando o assunto é esse, não existem fórmulas ou regras, né, absolutas. Exatamente, não existe. Porém, a gente sempre pode, né, tomar cuidado com alguma coisa, né? Claro. Evitar. Existe alguma atitude ou comportamento que a gente deveria ponderar mais? No caso de luto, morte? Angélica, na verdade, para a gente tratar o enlutado e a família do enlutado, requer muito bom senso. O bom senso, ele sempre ajuda e cabe em qualquer lugar. Mas me ocorreu agora, em razão dessa sua pergunta, que uma pessoa me relatou outro dia que faleceu um parente dela, um primo, e aí um colega de trabalho do primo foi quem divulgou, né, nas redes sociais que a pessoa havia falecido, antes de ter sido comunicado aos parentes, né, aos impactados, digamos assim, diretamente, em primeira mão. Então, foi um choque a forma como a informação chegou, e a pessoa que colocou na internet nem era tão próxima assim. Então, às vezes tem esse tipo de coisa, você tem que usar um pouquinho o bom senso e saber e não fazer alarde antes da hora, até para não piorar aquela sensação, o mal-estar daquela pessoa que já vai receber uma informação muito impactante, né, para a vida dela. Então, você aguardar, antes de você colocar nas redes sociais, você observar. Já falaram, já divulgaram, eu não sou da família, eu não, sabe? Porque quando é uma pessoa pública, não, é diferente, né? Um artista, e todo mundo já entra, comenta, mas a gente está falando de colegas, né? De trabalho aqui próximos. Cabe aí, novamente, a empatia e o bom senso, né? Cabe a empatia e o bom senso, Verdade. E o luto, né? É todo um processo, cada um vivencia, né, da sua maneira, né? Tem os seus gatilhos, seus desdobramentos, né, no comportamento. O que você diria sobre a superação do luto? Existe isso de superar o luto? Existe um fim, né? Porque quando a gente escuta isso, né? Você tem que superar, você vai superar, parece que soa como se acabasse, né? Como é que é isso? Exatamente. Muito bom você tocar nesse assunto, Angélica, porque as pessoas geralmente usam esse termo superar, e eu costumo usar a palavra ressignificar. O que é ressignificar? Pode até estar uma palavra já muito batida, mas é você dar um novo significado à ausência daquela pessoa, né? E o superar é como se você dá aquela conotação de como você passar por cima, ultrapassar, né? E, na verdade, quando você ama alguém, quando a mãe perde um filho, quando
o filho perde a mãe, você não vai deixar para trás, você nem também não vai superar, não vai ultrapassar aquela dor, né? Você vai dar um novo significado, vai conviver e viver com a ausência daquela pessoa, administrando a ausência daquela pessoa na sua vida, né? Então, é mais dar um novo sentido, um novo significado, né? Seria um termo, digamos assim, mais adequado. Né? Entendi. Porque é como se a gente quisesse passar por cima, né? Exatamente, é como se quisesse passar por cima. E tem uma frase do Mia Couto, né, aquele escritor, que ele diz assim, que o luto é como uma cicatriz, né? Quando ela está aberta, que ela dói muito, você não quer tocar muito para não machucar mais, mas ela vai fechando, ela vai aos poucos, a palavra já diz cicatrizando, mas ela fica ali, ela fica impressa muitas vezes, dependendo da forma do corte, do grau, da intensidade, da conexão, trazendo para o luto, da conexão que você tinha com aquela pessoa, aquela cicatriz é para sempre, né? Então, o luto agudo, ele passa, a tendência é ele diminuir, mas a ausência e aquela tristeza, e muitas vezes que você lembrar da pessoa, ela sempre vai existir, dependendo da conexão que você teve com quem faleceu, né? Então, esse luto, na verdade, ele vai diminuir aquela intensidade da dor ao falar e ao lembrar. Mas as lembranças, honrar aquela pessoa, gostar de falar dela, então isso vai perdurar. Isso não tem fim. Né? Uhum. Aqui a gente já falou, né, que em relações humanas, em se tratando de gente, não há regras. Sim, porém, né, a gente sempre busca ali sistematizar algum comportamento para facilitar o processo, né? Verdade. Existe alguma, não fórmula, mas existem atitudes, comportamentos que podem, a pessoa enlutada pode tomar para si para passar por esse processo de forma menos dolorosa? Ou o autocuidado, existem comportamentos, atitudes que ela pode ter para passar por isso de uma forma mais tranquila? Olha, como você diz, assim, conselhos e regras no luto não existe, porque o luto é uma dor muito particular, é um processo muito particular. Né? Então, depende, como eu falei agora há pouco, depende muito da conexão, da ligação, da relação que você tinha com a pessoa que partiu. Mas vai depender muito da sua reação. Se você quer, na verdade, se você quer conseguir sair um pouquinho mais fortalecido daquele momento, né? Quer passar, na verdade, não é nem sair, é fortalecer-se na caminhada do luto, né? Eu costumo dizer que o luto é como um deserto, então, para atravessá-lo, a gente precisa estar fortalecido. E, então, cada pessoa busca, de alguma forma, amenizar aquelas emoções difíceis de administrar. Alguns procuram a religiosidade, outros procuram rede de apoio, outros procuram estudar mais sobre o luto. Eu fui uma das que procurei, pesquisei, fazer cursos, estudando muito, né, sobre esse assunto, sobre essa temática, né? E tem gente que procura tudo isso junto, né? E a rede de apoio é muito importante, os amigos são muito importantes. Quando eu falo rede de apoio, não só a família próxima, mas os seus amigos que de longa data, que te conhecem bem. Eu tive a sorte de ter uma rede de apoio muito boa, e isso me ajudou muito. Então, assim, depende, né? Cada pessoa consegue passar por isso de uma forma diferente. Então, né, com essa sua fala aí, você é uma pessoa que ressignificou o seu luto, se tornando uma conselheira de luto. É isso, né?
É isso, foi uma das formas de ressignificar, né? Uma das foi essa, foi... Então, eu quero saber de você mais. Eu e quem está assistindo, eu tenho certeza que está curioso para entender melhor o que é um conselheiro de luto, como é que é o trabalho dele, existe uma formação, onde é essa formação, como é que é o atendimento. Conta pra gente o que é um conselheiro de luto. Então, na verdade, o nome é engraçado, né? Conselheiro de luto, mas na verdade a gente não dá conselhos. Não existe conselhos para o enlutado. O melhor conselheiro para o enlutado é ele mesmo. Porque ele sabe o que é melhor para ele, o que ele consegue, como ele se sente confortável. Mas, enfim, o nome do curso é esse. Eu fiz o curso em Portugal, na cidade de Aveiro. Buscando na internet, eu descobri que existia essa formação, existe uma formação específica, né? Então, eu fui o ano passado para Aveiro, fiz no Espaço do Luto. Aqui no Brasil ainda não temos uma escola que forma conselheiros do luto. Não há necessidade de ser psicólogo ou da área de saúde, né? A pessoa pode ter outras formações, né? E eu sou advogada e jornalista, então... na minha busca e nos meus estudos eu me interessei, olhei, vi o que abordava, e também eu estava precisando, eu gostaria muito de trabalhar ajudando alguém que estivesse passando por aquilo que eu passei, né? Então, essa foi meu objetivo maior ao buscar o curso. E aí, depois que eu fiz o curso, me apaixonei, né? Eu já desenvolvia um trabalho voluntário na Casa de Apoio Vera Lúcia, né, em Palmas, um projeto que se chama Projeto Solidarinarte, e tratava muito com pessoas enlutadas, e muitas vezes eu não sabia como me dirigir a elas, eu não sabia se aquela frase era jargão, o que é que eu podia dizer, que frase que eu ia dizer para aquela pessoa que acabou de perder a mãe, o pai. Então, eu me senti mais fortalecida nesse trabalho também após fazer o curso de conselheiro do luto. E como ele funciona? Ele funciona com atendimento, são sessões, no momento apenas online, mas antes eram sessões, claro, presenciais, né? Ele pode ser cobrado uma taxa ou pode ser feito de forma humanitária. Na pandemia, eu estou fazendo esse trabalho de forma humanitária, né? E é algo muito gratificante que eu gosto de fazer. E você me perguntou como é que é feito, como são essas sessões. Nós não somos terapeutas, óbvio, já falei, não sou psicóloga. É um trabalho de escuta, é um trabalho de escuta ativa, atenta, né? A gente faz eco das próprias narrativas do enlutado e a gente mantém a conexão, né? A atenção. Então, a gente faz um apoio, a gente fornece um apoio emocional. Entendi. E existe algum tempo para essas sessões? Eu estou no meu processo, né, de luto. Sim, existe. Eu vou ficar 1, 2, 3 meses? Como é que é? Ou varia conforme o caso, conforme a pessoa? Varia conforme o caso, Angélica, e conforme o interesse da pessoa, né? Então, a princípio, geralmente a gente trabalha, eu trabalho de 8 a 10 sessões, né? E aí a gente vai avaliando como é que vai o andamento do enlutado, é conversado, é negociado com a pessoa, é tudo combinado nas sessões, que geralmente duram de 50 minutos a 1 hora. Janete, eu acredito que a gente pontuou, né, os principais tiques, né, sobre o assunto, né? Claro que é um assunto bem amplo, né? Mas vamos dizer, para uma introdução, eu acredito que a gente colocou o básico, né? O que é o luto na pandemia, as novas possibilidades, né? Sim. Eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa sobre o assunto. Fique à vontade para fazer suas considerações. Tá bom, primeiro quero agradecer o espaço mais uma vez, né? Agradecer nosso bate-papo e dizer que eu tenho uma conta no Instagram que se chama @conselhos para o luto,
O nome é Conselhos para o Luto, mas a gente não dá conselhos para o luto, é um espaço para enlutado. Tá bom? E muito grata. Então, pessoal, eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer a organização do Movimento pela Vida por estar participando mais uma vez, dessa vez de forma online. Agradecer a Janete pela oportunidade em falar sobre esse assunto tão importante, né? E dizer também que falem, busquem ajuda, não tenham medo, não tenham vergonha. Todos somos humanos, todos precisamos nos apoiar e hoje, mais que nunca, né? Solidariedade é um mandamento importante agora. E fiquem ligados na programação do Movimento pela Vida. Ainda tem muita coisa boa acontecendo. Acessem as redes e aproveitem. Muito obrigada, bom fim de semana, boa vida para nós.